Bloqueio criativo. Estou passando por isso neste momento. A tua vida ficou um inferno, tu não consegue produzir nada. Então eu quero falar um pouco sobre o que eu faço quando eu passo por esses períodos. Se você tenta criar conteúdo, trabalha com alguma área criativa, se você é copywriter, designer, qualquer coisa criativa que você faça, mesmo que você não trabalhe na internet, você vai passar por isso e isso daí vai encher o saco na tua vida. E você vai passar por isso constantemente. Eu diria que a cada 3, 4 meses eu tenho um mês muito ruim. E aí eu quero falar um pouco de como você pode resolver isso, como eu lido com esse mês ruim, porque tem que continuar produzindo, né? Não tem escolha, é parte do trabalho e quem sabe isso te ajude também a você produzir melhor, beleza? Então vamos lá. Cara, hoje eu acordei com uma urgência de gravar esse vídeo, igual ontem, o vídeo que eu gravei ontem, urgente, em cima da linha. Não tô conseguindo adiantar nenhum vídeo. Eu sento pra criar e eu passo 2 horas olhando pro computador, pro caderno, pro livro. Nada vem à minha cabeça, é impressionante. Não sei se isso já aconteceu com você. Cara, tu pensa, 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 pensa e não vem nenhuma ideia que preste. Eu tenho uma lista de temas de vídeos pra gravar, eu não consigo gravar nenhum da lista. Eu olho pra todos aqueles temas e falo, cara, não sei o que falar nisso daqui. Coisas que eu faço há anos, eu não consigo sentar e escrever sobre elas. Provavelmente, se você trabalha com criatividade, isso deve ter acontecido contigo. E aí eu tenho meio que um procedimento que eu faço. Mas antes desse procedimento existir, a primeira coisa que acontece é que eu fico extremamente frustrado. Não sei se acontece isso contigo também. A primeira coisa que acontece é frustração absurda. Eu começo a pensar que esse negócio não é pra mim, que eu quero desistir, que eu quero fazer outra coisa da vida, que eu devia estar, sei lá, eu devia abandonar tudo, eu não quero dar aula, eu não quero mais falar com aluno nenhum, eu não quero responder dúvida. É bizarro, porque o fato de você não conseguir criar gera aquela síndrome de impostor. Tu pensa, cara, eu não tô conseguindo fazer. Como é que eu posso tentar ensinar alguém alguma coisa se eu sequer consigo falar dessa coisa, né? E aí não importa sobre o que você fale, qual seja o tema. Você se sente um impostor quando você tenta falar sobre o tema e nada sai da tua cabeça. Parece que tu tá travado. E aí, depois dessa frustração inicial, a primeira coisa que eu faço é tentar desligar tudo. Ontem, antes de ontem, nos últimos dias, eu tenho escrevido muito no meu caderno. Por que no meu caderno? Porque eu saio do computador, saio do celular, saio do YouTube, saio do Instagram, parar de consumir um monte de coisas diferentes. Eu não sei se acontece o mesmo com você, mas geralmente a gente tende, quando tá sem ideia, a ir pro YouTube ou ir pro. Eu vou principalmente pro YouTube, tá? Não vou pro Instagram. E tentar ver o que, que outras pessoas estão fazendo. Mas, pô, deixa eu ver o que, que outros caras estão fazendo, porque de repente isso me dá ideias e eu consigo fazer alguma coisa. Acontece que é o seguinte, isso gera um efeito mimético. E para você que não sabe o que é mimetismo, tu não conhece nada da teoria do René Girard, mimetismo é basicamente eu imitar o outro. E o problema desse efeito mimético, esse efeito de imitação, quando eu vejo um vídeo, sei lá, vou lá ver um vídeo do fulano, vamos chamar de Joãozinho Souza. Vou lá ver um vídeo do Joãozinho Souza. E eu tive uma ideia a partir daquele vídeo. A tendência é que muito do que eu vou fazer na minha ideia, mesmo que ela seja conteúdo da minha cabeça, seja um pouco imitativo do que ele está fazendo. Qual que é o problema disso? Não é nenhum problema moral, nem nada do tipo, porque a gente não cria do zero, a gente está sempre criando a partir de fontes, ou seja, de livros que a gente leu, vídeos que a gente viu, esse tipo de coisa. Mas o grande problema é que para você falar sobre um assunto, você precisa ter pensado sobre ele muito tempo, ou você precisa ter vivido aquilo ali por muito tempo. E quando você vai num vídeo de alguém, vai no conteúdo de alguém, pega aquilo como inspiração e cria o teu, a tendência é que você fale de coisas sobre as quais você não refletiu tanto assim. Eu sei porque eu estou há 6 anos criando conteúdo e eu fiz muito conteúdo desse jeito. E eu vejo que no longo prazo isso é muito maléfico, isso faz muito mal para tua alma, mesmo, assim, pro teu espírito, sabe? Porque você tende, eu vou falar de por mim, tá? O que acontecia comigo era que eu achava que eu sabia muito mais do que eu de fato sabia. E essa, vamos dizer assim, prepotência, ela meio que sobe a tua cabeça. E não no sentido de você virar um idiota com os outros, nada do tipo, mas de você achar que você é muito mais inteligente mesmo e isso te deixar cego para coisas óbvias. Então você passa
a pensar que entende de um assunto por ter visto 10 minutos daquele assunto, por ter lido um livro daquele assunto. Isso é uma coisa muito comum hoje, inclusive, né? As pessoas, no geral, elas veem um post sobre um assunto e elas já querem opinar. Tu já quer sair opinando, porque a gente está meio que inserido nessa cultura superficial de que basta eu ter um raciocínio sobre o assunto que eu já sou o dono da verdade daquilo ali, né? É igual quando eu falo do René Girard. Eu vim aqui falar de desejo mimético, mas assim, a verdade é que o que eu estudei umas 15 horas no total de René Girard por enquanto. Eu sei porque eu vi 8 horas de aula, aí eu li mais alguns livros, deve ter dado umas 15 horas, 20 horas talvez. O que é pouco para falar sobre um assunto. Então, tenta frear essa tendência de você ir ver o conteúdo dos outros para daí criar o teu. Isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos... Esse ano de 2024, praticamente inteiro eu tenho feito isso. Mas eu comecei a fazer isso mais ou menos no final do ano passado, quando eu me dei conta de que eu estava indo por um caminho muito perigoso para mim mesmo. No caminho de que eu ia ficar realmente cada vez mais confuso sobre o que é de fato o conhecimento e o que é só uma coisinha que eu acabei de aprender, saca? Então, tem que frear esse impulso para daí meio que seguir esse protocolo que eu vou te falar a partir de agora, que é o que eu tento fazer, né? Então, esse primeiro ponto, que é desligar tudo e ir para um negócio mais analógico mesmo. Pegar livro, pegar um lápis, pegar caderno e começar a fazer coisas que não vão sofrer uma influência de conteúdo superficial. E aí que vem duas principais atividades, né? A primeira, você vai ver que eu vou falar coisas óbvias, mas é o óbvio que geralmente está na nossa frente que a gente não faz. A primeira delas é pegar um caderno e jogar ideia solta. Tu vai fazer uma espécie de morning pages. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre as morning pages, que é simplesmente abrir um caderno e botar o que está na tua cabeça, né? Tu pode dar o nome que quiser para essa atividade, tanto faz. O importante é você vai deixar sem filtro, zero filtro. Ninguém vai ver. É um caderno que ninguém vê. Eu tenho esse caderninho aqui do lado da minha cama. É um caderno que ninguém vê. Eu vou lá e escrevo tudo solto, não tem lógica nenhuma, só coisas que estão na minha cabeça. Por quê? Porque quando você começa a fazer isso, é como se você entrasse num diálogo com você mesmo, mais externo. Normalmente o nosso diálogo com a gente mesmo ele é interno, né? Tu fica dentro da tua cabeça falando com você mesmo. Mas a partir do momento que você pega o lápis e bota no papel, e tem que ser lápis e papel, não adianta ser celular, não adianta ser computador. A partir do momento que você pega o lápis e bota no papel, a minha sensação é de que eu saio e eu começo a olhar como uma terceira pessoa. E isso é muito benéfico, porque pensa se você já fez terapia. Ou qualquer atividade do tipo, né? Sei lá, tem gente que não fez terapia, mas sei lá, foi num padre, fazer uma direção espiritual, ou falou com um amigo, desabafou. Toda vez que você faz isso, a impressão, veja só se não é assim, é que o fato de você falar aquilo já resolve. Muitas vezes. Então, você fala, a outra pessoa não precisa falar nada. A hora que você falou um tanto, meio que tu vai achando a saída daquele problema que você está enfrentando. E não consegue fazer isso sozinho. Tu não consegue fazer isso dentro da tua cabeça. E tu não vai na frente do espelho ficar falando com você mesmo, né? Eu acho que não, eu não acho meio esquisito, sacou? Então, quando você pega o caderno, é meio que uma versão mais, vamos dizer assim, pobre desse exercício, mas que também funciona. Então você distancia. Essa é uma coisa que eu faço, assim, imediato. Eu começo a fazer muito mais isso do que eu faço normalmente. E aí, às vezes, é mais de uma vez por dia, porque é muita coisa que você tem que tirar da cabeça. E aí, a segunda atividade, que também eu vou ter que ser muito óbvio aqui, eu pego uma porrada de livros. Cara, é literalmente muitos livros, porque um só não funciona. Eu não consigo com um só. Não vou pegar esse livro, vou dele no começo ao fim aqui. Não, o que eu faço? Eu escolho algum... Eu vou na minha biblioteca, por isso que eu tenho uma biblioteca. E por isso que eu acho que a biblioteca tem que ser cheia de livros que você não leu, para você poder fazer isso. Eu vou lá, e eu vou olhando, e eu vou pegando vários livros que eu tô afim de ler. E daí, cara, é um monte, 10, 15, 20 livros. E daí eu começo a olhar um pouquinho de cada. Pra quê? O que eu tô fazendo nesse primeiro momento? Eu tô fazendo uma espécie de pré-seleção. Deixa eu olhar um pouquinho de cada, ver para onde que a minha cabeça, o meu cérebro, sei lá, a minha alma, sei lá, chama do que quiser, mas é a minha inteligência tá querendo ir. O que a minha inteligência quer aprender? Ou, de outra forma ainda melhor, do que eu tenho sede neste momento? Isso é uma coisa que fez muita diferença na minha vida de estudos, que é o seguinte:
não ficar estudando coisas que eu não quero por muito tempo. Ou seja, deixar bem a partir da vontade que eu tô de aprender um assunto. Por isso que eu pego um monte de livros diferentes, vou folheando, vou olhando sumário, vou vendo capítulos de todos. Por quê? Porque daí ali, cara, em algum momento vai pegar na veia, assim. Nossa, isso é muito massa, eu quero aprender isso daqui. Inclusive, neste momento que eu tô gravando esse vídeo, de novo, sem querer, eu acabei voltando no René Girard. Tô lendo um livro chamado Wanting. É um livro sobre a teoria do desejo mimético aplicado aos negócios. E eu fui cavando livro, pá. E daí eu achei esse livro e falei, nossa, isso aqui eu quero aprender mais. Eu sempre tendo a voltar para essa teoria. Eu gosto muito dessa teoria do desejo mimético. Então, eu faço isso. Eu identifiquei o livro, e mais do que o livro, o assunto que eu tenho sede, aí eu me bloqueio a todos os outros e vou naquele. E aí dou um mergulho. Geralmente, quando eu dou esse mergulho, é um mergulho que dura semanas. Eu vou ficar quieto, estudando muito, e eu vou criando conteúdos paliativos. A gente vai chegar nisso porque, bom, eu estou fazendo um conteúdo paliativo aqui, né? Porque não dá para parar de produzir o conteúdo. Então, nós vamos chegar nisso. Eu achei o tema, eu vou mergulhar naquilo. É igual quando eu descobri o One Person Business, eu já falei isso em vários vídeos. Eu descobri isso aí no começo do ano passado. E eu descobri isso pelo cara chamado Dan Cole, né? Que é o que geralmente o pessoal conhece mesmo. Ele acho que é o cara que mais popularizou essa teoria na internet. E aí, quando eu descobri aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi assistir, cara, quase todos os vídeos do canal dele até então. E depois disso, eu fui cavar todos os livros que eu encontrava sobre o assunto. Lotei meu Kindle de livro, porque só tem livro em inglês. E esses livros nem tem físico. É difícil comprar esses livros físicos, porque ou é muito caro, ou você não acha para entregar no Brasil mesmo e acabou. E aí eu lotei meu Kindle de livros e eu fiquei mergulhado naquilo, cara. Eu fiquei uns 6 meses naquilo ali, cara. Sem parar, assim mesmo. Tanto que depois de 6 meses, me deu uma estafa, assim. Cara, não quero mais dar esse assunto agora. Deixa eu começar a falar das coisas que eu aprendi. E aí fazia muito sentido eu falar do que eu aprendi, porque eu comecei a aplicar no meu negócio por muito tempo. Um dos meus produtos que eu criei na época foi um produto do que eu estava pensando em fazer. Eu falei, tu pode criar conteúdo e produto de dos três tempos verbais. Do passado, do presente e do futuro. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu penso em fazer, qual é o meu plano. E, inclusive, o produto é um sucesso. É o playbook Como Construir um Negócio de R$1 milhão, onde eu colocava o meu plano para fazer 1 milhão com o One Person Business. E o plano é tão efetivo que eu fiz. Então, aquele plano estava correto e eu executei aquele plano. Vale a pena você ver esse produto em algum momento, tá? Mas vamos lá. Eu mergulhei nisso, passei 6 meses e continuei produzindo. Então, você vai fazer isso. Você vai, cara, cavucar um monte de assuntos, vai achar aquilo que você tem sede e vai naquilo. Só que, enquanto você está fazendo isso, isso tem que durar pelo menos algumas semanas. Então vai durar mais de um mês, cara. Não tem como. Senão você não estudou o suficiente, eu vou dizer. Você tem que continuar produzindo, certo? E daí o que eu faço para continuar produzindo? Bom, a primeira coisa é que eu passo para esses conteúdos mais filosóficos. Eu diria que esse é um conteúdo um pouco mais filosófico. Por que eu passo para esses conteúdos mais filosóficos? Porque eu acho que uma linha editorial, vamos dizer assim, que é extremamente importante na criação de conteúdo de qualquer pessoa, é essa linha de reflexões que eu estou tendo. A partir da minha vida, o que eu estou percebendo. E para você fazer isso, a atividade da escrita, de ficar jogando as coisas no caderno, ela é muito útil, cara. É muito útil mesmo. Então eu passo para essa linha editorial, do que eu chamarei aqui também, como eu chamo em muitos das minhas aulas, de expansão de consciência. Eu quero pegar algo que eu percebi e passar para você. Eu quero expandir a tua consciência com a minha consciência, vamos dizer assim. Essa linha editorial filosófica, ela só vai existir se você for capaz de fazer esse exercício que eu vou chamar aqui de meditação. Que é o exercício de você olhar para algo que está acontecendo, silenciar, no sentido mesmo de... Não é meditação oriental, tá? Silenciar é abandonar todas as redes sociais, todos os computadores e coisa e tal. E você começar a
pensar sobre aquilo e como você vai resolver aquilo. Então, por exemplo, eu estou passando por esse momento de um bloqueio criativo furioso, é o mais drástico deste ano de 2024. Cara, eu tô há dias pensando e pensando e pensando e pensando sobre isso e percebendo os meus movimentos, tanto internos quanto externos. Então, um movimento interno é essa frustração enorme. Um outro movimento interno é a ansiedade. Pô, tu começa a ficar ansioso. Tu sabe que precisa fazer. Tu sabe que se você não fizer, você não vai continuar vendendo. Tu sabe que se você não fizer, você não vai continuar ganhando audiência e por aí vai. Isso vai causando uma ansiedade. Por que causa essa ansiedade? Porque tu vai saindo do espaço concreto em que você está e você vai se projetando no futuro. E esse futuro, quanto mais você deixa a projeção continuar, pior ele é, entendeu? Mais dramático ele fica, pior tua vida fica depois. Então tem que tomar muito cuidado. E a solução para isso, para tu escapar desse futuro e voltar para o presente, é se ocupar. E normalmente se ocupar é se ocupar com coisas mecânicas, inclusive. Então tu vai te ocupar com academia, tu vai te ocupar com crochê, tu vai te ocupar com desenho, tu vai te ocupar tocando um instrumento. Cara, eu tô tocando violão como eu não tocava há muito tempo, todo dia um monte. Por quê? Porque eu sei que ocupado eu não deixo a minha cabeça ir para esse lugar obscuro, entendeu? Mas eu dei uma divagada aqui, deixa eu voltar para o que interessa. Eu vou para essa linha editorial meio filosófica. Segundo ponto é, eu volto a ensinar coisas que eu sei há muito tempo, coisas das quais estou extremamente seguro e eu não tenho muito medo de ser repetitivo. Então você viu o que eu fiz, você viu ou não viu, né? Não faz nem sentido, talvez você não tenha visto. Eu comecei a falar sobre autoeducação, que é uma coisa que eu estudo desde 2020. Então eu estou há 4 anos, o tempo inteiro retornando ao estudo da autoeducação, de como eu me educo, sem precisar ir para uma faculdade, sem precisar ir para alguma aula particular com algum professor. Não acho que a autoeducação exime de você fazer uma faculdade, depender do emprego que você quer ter, do trabalho que você quer ter, mas é um processo que você faz meio que sozinho, tá? E então eu volto para conteúdos que eu consigo falar tranquilamente, assim, por muito tempo, e eu começo a trazer eles. Uma outra coisa e acho que é uma linha editorial que você pode incluir dentro do teu conteúdo, eu começo a falar sobre o que eu aprendi nos livros que eu já li mais de uma vez. Ontem mesmo eu postei um vídeo sobre o livro A Única Coisa. Eu já li esse livro umas 4 vezes. E é importante você entender aqui uma distinção, tá? Primeiro, não fale sobre livros muito complexos, porque senão tu vai te confundir, tu vai ferrar tua cabeça. Então eu não vou vir aqui falar sobre, sei lá, o que eu li de Platão, vou falar sobre Timeu, ou vou falar sobre Apologia de Sócrates. Não vou falar sobre essas coisas, porque eu não tenho tanto tempo de filosofia assim, né? Segundo, fale sobre livros que, além de não serem muito complexos, livros que você já tentou usar ou já falou a respeito antes. Então, por exemplo, A Única Coisa é um livro que eu já, desde 2018, quando eu li ele pela primeira vez, eu já li, reli, testei na minha vida, executei, voltei, consultei. O livro foi um livro de cabeceira por muitos anos. Até, sei lá, 2022 esse livro era meu livro de cabeceira. Então eu meio que mastiguei tudo que tinha ali dentro. E falar sobre este livro já vira uma coisa que não é mais eu simplesmente replicando o que está no livro, apesar de muito ser isso, mas a partir da experiência real e concreta vivida com aquele conteúdo, eu trazer uma perspectiva que talvez você não visse se você lesse o livro sozinho. Então, você ir para essa linha editorial de livros que, de novo, eu não recomendo que sejam livros complexos aí, tem a galera que sempre quer vir com os livros de teologia, uns livros de filosofia. Se atenha a coisas simples e que você já colocou em prática. Uma outra coisa que eu volto a fazer e que eu recomendo muito que você faça é conversar com pessoas mais inteligentes e criativas e que pensam diferente de você. Isso ajuda muito, porque normalmente quando a gente fica com um bloqueio criativo assim, o que acontece é a gente ficou preso dentro da redoma daquelas nossas ideias. E a gente precisa de, vamos dizer assim, uma visão fora da caixa. Novas perspectivas que a gente não está tendo sozinho. Então, você precisa buscar essas perspectivas. Hoje,
no mundo atual, as pessoas elas meio que têm aversão a opiniões diferentes, entendeu? Ela ouve uma opinião diferente, ela já sai xingando, já se revolta, que a pessoa tá errada, e que não sei o quê, e papapá. Cara, isso é a pior coisa que existe pra tua vida, assim, mas disparado. Se você é incapaz de ouvir algo diferente do que você pensa, isso aí significa que teu espírito já morreu, entendeu? Tu esquece, tu vai ser derrotado a vida inteira se você viver assim. Mesmo coisas que eu tenho certeza, sei lá, imagina o seguinte, eu tenho certeza que Deus existe, certo? Aí eu vou conversar com um ateu que ele tá convicto e quer me convencer de que Deus não existe. Cara, beleza, ouve, sacou? Ouve sem xingar, sem encher o saco, sem tentar rebater, sem tentar expor tua opinião, porque quando você for para essas conversas com pessoas que pensam diferente de você, isso vai dar uma nova luz sobre as tuas ideias. E aí eu vou entrar com um ponto que é, vamos dizer assim, um ponto meio de defesa teu, tá? Se você for capaz, e talvez isso seja difícil para muita gente, de estudar com honestidade, não tentando sempre ficar corroborando a tua visão, mas realmente buscando a verdade. Não, eu quero saber a verdade desse assunto. Se você for capaz de estudar assim, eu sou convicto de que você vai chegar na verdade eventualmente. Então, você não tem que ficar tão preocupado assim em ouvir gente que pensa diferente. Porque você vai aprendendo a identificar onde é bullshit, entendeu? Onde é besteira e onde a coisa é séria. Tem gente que fala um monte de besteira, mas o cara tá tão convicto das besteiras, ele tá sendo tão honesto naquilo que ele tá falando, que vale a pena ouvir. Tem gente que tá realmente tentando te enganar. Vale a pena tu ler Maquiavel o Pedagogo pra tu entender isso, tá? Mas tem gente que tá honestamente errado, sacou? O cara tá convicto do erro dele e tá tudo bem. Ele também, se ele é um cara honesto, ele vai chegar na verdade. E aí eu deixo um adendo, tá? Ouça as pessoas que já obtiveram frutos com o que elas estão te falando. Isso é um bom jeito de você selecionar quem ouvir. Então, sei lá, vamos supor que tu vai ouvir uma pessoa falar sobre dinheiro para você. E essa pessoa, não é que assim, ela é toda ferrada de dinheiro. É que você olha para a vida dela e tu percebe que ela não sabe administrar suas coisas, ela não sabe administrar seu tempo, ela não sabe administrar suas relações. Ou seja, o dinheiro tem muito a ver com capacidade de administrar. Então você tem que identificar. Essa pessoa colhe frutos administrando algo? Porque tem muita gente que entende muito de dinheiro e não tem dinheiro porque não quer. Porque o cara está preocupado em outra coisa. Sei lá, vou administrar minha fazenda. Vou administrar a minha casa. Tem mulheres que entendem muito de dinheiro, mas elas decidiram administrar a casa. Vou administrar minha casa. E ela leva aquilo perfeitamente bem. Então, você tem que tentar identificar não só o resultado direto daquilo que a pessoa está ensinando, mas os frutos que ela colhe com a habilidade ou as habilidades necessárias para obter aquele resultado. Para você ter dinheiro, uma das coisas que é necessária é a habilidade de administrar. Uma outra coisa necessária para você obter dinheiro é a tua habilidade de aceitar e tomar riscos. Ninguém enriquece sem se arriscar. Então você tem que ver, essa pessoa ela é capaz de tomar risco? Então isso é observar os frutos da vida dessas pessoas. E aí você seleciona muito de quem você vai ouvir a partir disso. Então veja, vamos fazer um resumo disso daqui. O bloqueio criativo, normalmente, é essa prisão dentro da tua visão. É como se você botasse, sabe cavalo que bota aquele negócio assim, ó, no olho, para o cavalo não olhar para o lado? Então, é como se fosse isso. Tu botou isso daqui. E daí tu não consegue mais enxergar. Então tu tem que fazer coisas para abrir isso de volta. E essas coisas envolvem escrita, envolvem leitura, envolvem conversa com outras pessoas. Basicamente o que tu tá fazendo? Tu tá, vamos dizer assim, consumindo e regurgitando. Regurgitando é feio, né? Mas é meio que isso. Consumindo e regurgitando conteúdo. E enquanto você faz isso, em paralelo, para você não parar a sua produção, você vai para essa área de conteúdos mais filosóficos e dentro da tua zona de segurança. Tá, onde é a minha zona de segurança? Se eu falar disso aqui, não tem como eu errar, eu consigo falar mesmo assim. Tu vai ali. E aí, com isso, eu acredito que você vai conseguir sair deste lugar do bloqueio criativo e começar finalmente a, vamos dizer assim,
desovar o que estava preso dentro da tua cabeça, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, inclusive. Mas eu queria te dizer mais uma coisa. Se você quer criar um negócio na internet, quer criar um negócio de uma pessoa só, você quer fazer dinheiro no digital, onde a margem de lucro é assustadoramente boa, e você tem a possibilidade de fazer isso que eu estou fazendo, que é viver das tuas ideias, de poder ficar tranquilo, de ficar em casa, de ficar com a tua família, você precisa conhecer o Projeto Valinor. O Projeto Valinor é onde eu te ensino os 3 pilares que eu considero os pilares essenciais da internet: produção de conteúdo, criação de produto, serviço e oferta, e processo de vendas. Meu objetivo com o Projeto Valinor é levar as pessoas do 0 aos 100 mil reais por mês a partir de um processo que eu ensino em 20 aulas. Esse processo ele é o mesmo do 0 ao 100 mil. Por que ele é o mesmo? Porque a diferença está na intensidade e na qualidade do que é feito dentro desse processo. E aí, o que acontece? Qual é o diferencial do Valinor? Eu estou lá. Nós temos um grupo de WhatsApp onde eu respondo todas as tuas dúvidas em áudio. Nós temos encontros constantemente no Zoom, em grupo, para eu responder tudo o que precisa e analisar teu conteúdo, tuas páginas de venda, tuas ofertas, teu processo de venda e por aí vai. O link está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Vá na página. Você vai conhecer um pouco mais do Projeto Valinor, vai poder falar com a Larissa. É uma aluna minha do projeto e que trabalha comigo hoje, mostrando tudo o que ela viveu, tudo o que ela aprendeu e te ajudando a tomar a melhor decisão. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.